meus lindos, vamos lá, né? Flow Games errou, eu também errei, todo mundo erra. Vamos ver esse vídeo aqui do nosso mano Ed, lá da Aperta Start, né? Que ele fala aí rapidinho sobre o Flow Games, né? São 5 minutinhos de vídeo bem curtinho, né? Mas eu acho que vai durar um pouco mais, porque talvez a gente vá conversando Amigos, aqui. Conteúdo rapidão hoje, famoso toco de cenoura. Rapidão, porém relevante, porque eu acho que todo mundo conhece o Flow Games, um dos maiores canais de games aqui do Brasil. O Flow Games solta uma quantidade absurda de vídeos e até mesmo por conta dessa quantidade eu não tenho condições de acompanhar tudo que eles soltam, e aí eu assisto alguma coisa ocasionalmente. Dito isso, eu tenho uma pergunta. Você acha que é relevante para um canal do tamanho do Flow Games ter um pouco mais de conhecimento da história dos games? Eu acho que sim, e eu acho que só elevaria a qualidade do conteúdo. Eu te fiz essa pergunta porque em um dos cortes do Flow Games que eu assisti, eu ouvi coisas que sinceramente machucaram a minha bomba cardíaca, especialmente porque é um canal que tem um alcance gigantesco, o que significa que tem um monte de gente assistindo. Esse corte em particular foi sobre a Nintendo, e o que foi dito não corresponde bem à realidade. Então eu tô realmente curioso até que ponto você acha que é importante para um canal conhecer um pouco da história do assunto que se propõe a falar, porque o que foi dito foi isso aqui. O máximo que a Nintendo já saiu da própria plataforma foi mobile. Não foi nem a primeira vez e muito menos a única vez que Mario ou outros personagens da Nintendo deram as caras em outras plataformas. No começo... Deixa eu só fazer um asterisco aqui gigante, né? Assim, nesse caso aqui eu vou ficar um pouco do lado do Flow Games, porque assim, eu sei que os caras são um podcast gigante, né? E os caras vão ter que ter muito mais responsabilidade que canais menores ou que outros sites. Só que, mano, quando você faz um trabalho ao vivo, que você tá numa mesa discutindo, porque, tipo, não é um jornal nacional, eles não têm um script ali, né, que eles estão falando. Quando você faz um trabalho assim, cara, você tá mais propenso a erro mesmo, porque é muito mais difícil. Pô, se eu for fazer um vídeo, e eu vou falar por mim, tá, galera? Eu faço vídeo de lores aqui. Só que, mano, tem lore de Souls, por exemplo, que eu fiz há um tempão atrás e depois eu não fui mais tão a fundo na lore, por exemplo. Mano... Se você me perguntar alguns detalhes, eu não vou lembrar, velho. Eu preciso revisitar a lore, eu preciso fazer outras coisas, né? Eu preciso rejogar ali o jogo. Eu vou esquecer detalhes. Eu posso lembrar, assim, o panorama, mas eu vou esquecer alguns detalhes, mano. É normal, tá? Então, assim, às vezes quando você tá ao vivo, por mais que você saiba da história ou de detalhes da história, é muito mais difícil, tipo, tu pegar e você ser uma Wikipédia ali humana. Quando tu tá gravando um vídeo, é diferente. Você vai consultar, você vai ver coisas, tá? Beleza, né? Então um site do tamanho do Flow errar coisas meio grotescas em vídeos, por exemplo, aí é um pouco mais complicado, porque, pô, teve o tempo de pesquisar, ou nas matérias que eles escrevem, teve o tempo de parar pra escrever. Ao vivo é mais complicado. Então você fala, ali você não consulta, você fala meio rápido, você tá discutindo e tal. Tá, eu dou essa colher de chave quando é alguma coisa ao vivo, claro que também não pode ser algo muito absurdo, né? Mas eu dou uma colher de chave que a gente esquece, a gente buga, né? No caso aqui do Mario, por exemplo, beleza, né? Você fala que Mario só saiu no mobile. O que eu entendi, porque eu sei que o Mario, por exemplo, o Mario saiu no CGI, né? A gente teve CGI, Zelda saiu no CGI. E eu entendo que, pô, beleza, lá no passado isso aí, mas eu acho que ele tava até falando num contexto mais atual, né? Atualmente a gente tem o Mario no mobile, é o máximo que ele pra onde vai hoje a Nintendo, né? Isso aí é uma coisa muito antiga, as pessoas até esquecem, desconsideram, até porque era nos anos 80. Né? Então é só esse adendo aqui que eu queria dar, porque eu dou às vezes uma colher de chá a mais quando você buga, você fala alguma coisinha errada ali ao vivo, porque você tá ao vivo e é muita coisa, cara, é muito conteúdo, muito... o mundo dos games é muita coisa, velho. É muita coisa gigante. Então você buga, você esquece data, você esquece plataforma. Eu esqueço o nome de jogo que eu zerei. Eu sou assim, eu esqueço o nome de jogo que eu zerei. Eu bugo às vezes com o nome de jogo. Você já tava no podcast do Combo. Eu esqueci o nome do Stalker 2. Eu buguei. Qual que é o jogo da Ucrânia, pô? Esqueci o nome. Eu bugo também. Então é meio normal, eu acho. Quando você tá ao vivo é normal você esquecer. Antes do primeiro Super Mario, que fez muito sucesso no Nintendinho, e antes mesmo do Nintendinho existir, a Nintendo teve o Mario Bros, que foi um game de arcade. E esse game acabou sendo portado oficialmente pro Atari 2600 também, né? e pro Atari 5200. O mesmo aconteceu com o Donkey Kong, com o Donkey Kong Jr. e com o Popeye. Isso aconteceu quando o Atari 2600 era a principal plataforma de games e o Nintendinho / Famicom ainda não existiam, e para quem queria existir no espaço dos videogames domésticos naquela época, era praticamente obrigatório ter os seus games lançados para a plataforma da americana Atari, o Atari 2600.
Então, essas aí já foram as primeiras aparições de personagens da Nintendo em plataformas não Nintendo. Um pouco mais pra frente, quando o Famicom já havia sido lançado no Japão, a Nintendo fez um acordo com outra empresa de eletrônicos japonesa, a Sharp. Parte desse acordo envolveu a criação de um modelo de Famicom que já vinha... Tipo, você saber tudo isso, você tem que dar uma pesquisada pra você fazer um vídeo desse aqui. Eu não pegaria de cabeça e falava, pô, eu sei tudo que a Nintendo não fez fora. Eu não saberia não, irmão. com um drive de disquetes integrado dentro dele, o Sharp Twin Famicom. Esse foi um período que a Nintendo estava enfrentando dificuldades em produzir cartuchos devido à falta de materiais para a produção. E aí ela tentou emplacar um drive de disquetes com formato proprietário como uma alternativa mais viável economicamente de continuar produzindo os seus games. A Sharp forneceu a tecnologia para tornar essa alternativa possível e, em contrapartida, acabou recebendo os direitos para usar alguns personagens da Nintendo para o computador pessoal que ela vendia naquela época, o Sharp X1. E aí o Sharp X1 recebeu o Excite Bike, o Donkey Kong 3, o Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros Special, Ice Climber, todos eles usando a Hudson Soft como desenvolvedora desses games. Alguns desses títulos também foram lançados por um outro computador pessoal japonês, o PC-8801. Então, mais uma vez, a Nintendo teve games com seus personagens em outras plataformas que não Nintendo. Pô, legal, bastante plataforma aí. Eu não sabia de tantas plataformas assim que a Nintendo já tinha lançado seus jogos. Curiosidade, bacana. A parceria da Sharp com a Nintendo também rendeu TVs com Famicom e Super Famicom embutidos, que são bem raras, bem caras e... O Ed foi ligeiro aqui, porque ele aproveitou, né, esse negócio do Flow e trouxe umas informações bacanas. Bem Da hora. Depois disso, no comecinho dos anos 90, tivemos jogos educacionais ocidentais para o PC estrelando o Mario. Se prepare para imagens fortes. Tivemos Mario Teach Typing. Mano, isso pra mim não é original da Nintendo, nem lascando. Mario is Missing. E Mario's Time Machine. Nenhum desses games são bons de verdade, cara, ou memoráveis, ou alguma coisa que a Nintendo... Mano, isso daí parece um fan-made, velho. Que negócio Nintendo bizarro. morra de orgulho de ter participado de alguma forma. Mas são, inegavelmente, parte da história relevante para a discussão que o Flow Games teve no corte naquele momento. Mas não para por aí porque teve mais. Na época que a Nintendo se desentendeu com a Sony, ela fez um acordo com a Philips para lançar um leitor de CD-ROM o clássico aí, o brabo. De algum jeito, por conta o desse Hotel acordo, Mario a brabo Nintendo aí. disse que era ok para a Philips usar alguns dos seus personagens para promover o, abre aspas, videogame da Philips, o CDI. E aí tivemos o Hotel Mario, o Link Faces of Evil, o Zelda The Wand of Gamelon e o Zelda's Adventure. E mais uma vez, personagens da Nintendo em plataformas não Nintendo. Tem outros exemplos ao longo da história que eu poderia citar, mas embora seja verdade que a Nintendo é bastante restritiva na hora de emprestar os seus personagens para terceiros, ao longo da história ela fez isso múltiplas vezes, mais de 10 vezes com folga, com certeza, e Mario e sua turma deram as caras em outras plataformas. No momento dessa discussão no Flow Games, tinham 4 pessoas discutindo o assunto e nenhuma delas lembrou de nenhum desses casos. Foi como se nada disso tivesse existido, mas existiu. Cara, tipo assim, eu não sabia de todos esses jogos, mas eu sabia, por exemplo, do CDI, é óbvio, né? É um dos mais famosos, assim, fora da Nintendo. Só que pelo menos eu entendi dessa forma, né? Que o Vini ali do Flow falou que, tipo, a Nintendo, eu entendi pelo, tipo assim, hoje a Nintendo não lança nada, eu não sei como é que foi 100% o corte, né? Mas pelo que eu entendi foi algo assim, tipo, hoje eu falei, hoje ela realmente não lança, hoje ela só faz no máximo pro celular, né? Que a gente tem o Mario Kart lá no celular, por exemplo, mais Pokémon lá no celular, mas fora isso, é Nintendo, nos consoles e veja, não tem, não né, acho que teve malícia ou má vontade por parte de nenhuma pessoa no Flow Game de jeito nenhum. Talvez um pouco de desinteresse em se aprofundar no assunto. E eu tenho uma teoria para esse possível desinteresse, é uma percepção pessoal. Eu noto que tem uma parte da galera que a única parte da história que conta é a que aconteceu após a chegada deles ao mundo, e o que veio antes é como se não tivesse existido, o que é no mínimo bastante curioso. É meio que normal, é meio que uma experiência, né? Você vai ter mais experiência do que você viveu, né? Por mais que você conheça a história de games. Por exemplo, eu não peguei Atari, tá ligado? Então eu não tenho aquela familiaridade com Atari. Eu conheço jogos do Atari e tal, mas se eu tivesse jogado Atari, eu com certeza saberia muito mais profundamente das coisas que eu sei, mesmo já tendo pesquisado muito sobre Atari, né? Então é comum, assim, mas é legal. Cara, e a história de games é muito legal. Mano,
os casos das coisas que vão acontecer. É muito foda a história de Eu videogame. adoro a história dos videogames, eu adoro saber de onde as coisas vieram, e ninguém tá livre de não saber do desconhecimento, de cometer gafes, deslizes, erros. Eu mesmo tenho certeza que ainda vou fazer muito tudo isso. E de boa, é uma das formas que a gente tem pra aprender. Eu dou valor demais pra isso, mas eu quero saber de você. Você acha que é importante para um canal se aprofundar na história do assunto que se propõe a falar, seja games ou qualquer outra coisa? Eu acho que sim, mas me conta o que é que você pensa sobre tudo isso. Ah, foi da hora o vídeo. Eu gostei das informações passadas aqui. Tinha muito jogo da Nintendo que eu não sabia que tinha saído lá, por exemplo, né, cara? E olha que assim, eu vira e mexe, eu vejo uns videozinhos de história de games e tal, mas é muita coisa, gente, é muito detalhe, assim. Mas bacana o vídeo, achei que o Ed foi bem respeitoso aqui, nada demais, né? Só deu um ponto dele ali sobre o flow. Mas é aquilo que eu falei, cara, ao vivo é difícil você lembrar de muita coisa, você buga, você fala, você esquece, você não pesquisa ali ao vivo, né? É comum. Ainda mais quando você, tipo, pô, sei lá, você não é um especialista no assunto de história de games, né? Mas enfim, bom vídeo, bacana aí. É isso, gente, valeu, falou, fui!